Olá, boa tarde. Eu sou Luiz Carlos Franco e a primeira página de hoje vai falar de um tema que é muito caro a todos nós, o nosso suado dinheirinho. Como é que a gente faz esse ano para não perder ou pelo menos para ganhar um pouquinho? Acompanhe. Ano passado o mercado contava com o aumento do crescimento da economia e inflação menor. Como todos sabem, não deu certo. E o pior, é praticamente consenso que 2014 será pior, com nível de inflação alto e crescimento pífio. Para complicar, dois grandes eventos parecem embaralhar o cenário, com a Copa do Mundo e as eleições. Como o investidor do pequeno ao grande pode proteger e ganhar algum dinheiro no mercado financeiro diante dessas nuvens carregadas de estática? Para nos ajudar a solucionar esse dilema, convidamos dois craques da XP Investimentos, os diretores e analistas Juliano Perry e Celson Plácido. Bem-vindos. Juliano, 2014 vai ser, está sendo, ou nenhuma das anteriores em matéria de ano ruim para o nosso dinheiro? Eu acho que, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Eu acho que o brasileiro ele está acostumado a ver com instabilidade. E o que aconteceu na década passada é que a gente teve um cheiro de estabilidade, né? Nós tivemos uma década de grandes eventos, com abertura de capital, geração de riqueza, uma ascensão de classes, de classe C para classe B, de classe D para classe C. E as oportunidades do mercado financeiro elas sempre surgem nessas mudanças estruturais. Acho que a principal preocupação do brasileiro ela não tem que ser como ganhar ou perder dinheiro, ela tem que ser como manter o seu poder de compra. A gente sempre teve uma cultura inflacionária, tivemos aí um ambiente de juros em queda e agora estamos passando por um momento de instabilidade novamente, como você falou, vamos ter agora um ano eleitoral, é sempre bastante complicado. O que eu acho seja o pequeno investidor, o médio investidor ou o grande investidor brasileiro, ele tem que ter em mente que nós, apesar de juros em queda e essa pequena estabilidade, nós ainda somos um dos detentores dos maiores juros do mundo, né? Então, hoje você trabalha com uma taxa Selic aí de 8,75, é uma aplicação bastante interessante do ponto de vista de manutenção de poder de compra, né? A gente está super preocupado com inflação, mas hoje não tem por que você correr risco no mercado financeiro com um nível de renda fixa nesse patamar que nós estamos. Celson, a maré está mais para um perfil conservador de investidor ou o quê? Primeiramente, boa tarde, né? Obrigado aqui pelo convite, participar aqui. Está muito mais para um perfil mais conservador. Como citou o Juliano, a gente está vivendo um momento de incertezas, está muito próximo de um racionamento, até mesmo em apagão, tanto pré-Copa quanto pós-Copa. As empresas estão produzindo muito para se preparar para a Copa do Mundo. A gente sabe que tem uma demanda muito grande de Copa do Mundo, transações de cartões de crédito, cerveja, tem um consumo envolvido, apesar do número desse ano, um número recorde de feriados. Então, eleições, número recorde de feriados, um desaquecimento da economia, inflação elevada, é um cenário conservador. Investidor estrangeiro fugindo do país, fugindo do Brasil, né, julgando o Brasil muito próximo à Argentina, uma Venezuela. A gente não está longe disso, mas estamos vivendo um momento de incerteza e instabilidade muito grande. Define para mim o que é um perfil conservador, como é que é o sujeito? Um perfil conservador é um perfil que ele quer ter um retorno, mas com risco baixo. E aí, como citou mesmo o Juliano, é melhor letras do Tesouro, um investimento em ativos, né, atrelados ou à inflação, que é justamente você estar protegendo, né, o seu dinheiro, o seu capital, ou atrelados à taxa de juros, que a gente não acredita que tem uma elevação de 0,25 na próxima reunião. Ok, Juliano, até que valor é melhor deixar o dinheiro na caderneta de poupança ou é decididamente uma aplicação fora de questão por conta da inflação, a poupança? Não, eu acho que o brasileiro ele tem uma cultura, em primeiro lugar, o brasileiro é muito bancarizado, né? Ele tem suas aplicações financeiras em bancos, e a poupança, historicamente, é um carro seguro para o investidor. Eu não desgosto ou gosto da poupança como aplicação. Assim, a única coisa que eu penso em relação à poupança é que existem outras ferramentas no mercado que o brasileiro deveria se educar e se preocupar com isso. Isso é um dos nossos trabalhos, uma das nossas missões como empresa é tentar educar o brasileiro a investir melhor. Então, assim, a aplicação na poupança com esse sentimento de segurança, eu acho interessante,
nos níveis de juros em que nós estamos, até a Dilma mexeu na correção da poupança, e pode fazer sentido você ter uma parte do seu capital. Mas hoje, em matéria de segurança, você comprar um título do governo tem a mesma segurança que, teoricamente, uma poupança tem, e você tem uma rentabilidade melhor para apurar se você estiver fazendo investimento de longo prazo. Então, quer dizer, a mensagem aqui não é se a poupança é boa ou ruim, né? Mas a diversificação dos seus investimentos dentro dessa categoria de renda fixa, né? Seja para baixo do poder de compra ou para cima, que é o grande diferencial que o investidor deve focar. Então, eu não acredito naquela história de montar uma caderneta de poupança para o meu filho. Eu prefiro talvez comprar uma letra do Tesouro linkada à inflação ou alguma coisa que acompanhe a taxa Selic no longo prazo, até um cenário de melhora de mercado, quando o Brasil continuar a escalada de melhora do cenário de mercado de capitais, né? Para poder o brasileiro ser muito mais ativo em bolsa de valores, por exemplo. Quando você fala em título do governo, você está falando em que prazo e a partir de que valor? Olha, hoje o governo brasileiro, ele popularizou o investimento nos papéis que ele detém. Então, hoje é muito fácil para o investidor comprar papéis do Tesouro. Tem um site até do Tesouro Direto, você compra diretamente, se não me engano, a partir de R$1.000. Então, para baixos investimentos, com custo baixíssimo, e você pode fazer isso através de alguma corretora. A XP Investimentos é uma das corretoras que compra o papel do Tesouro Direto para você, ou custodia esse papel. Então, hoje é um investimento bastante comum entre os brasileiros, e eu acho que faz bastante sentido uma diversificação de carteira. Existem papéis linkados à inflação, papéis linkados à apenas à taxa de juros. Então, existem alguns ativos que podem compor uma carteira de pequeno valor, médio valor ou grande valor. E os prazos? Também são diversos prazos. 5, normalmente, 10 anos? Não, é bem mais curto. Normalmente o Tesouro dá, dependendo de qual for a categoria do ativo, o Tesouro dá liquidez semanalmente nesses papéis. Então você consegue comprar hoje, por exemplo, um ativo de renda fixa com vencimento de 10 anos, mas você semanalmente, agora nesse semanalmente, toda quarta-feira você consegue vender esse papel dentro do site do Tesouro. Mesmo fora do prazo sim, que eu você não precisa levar até o vencimento, sim. Celson, com o centro da meta transformado em teto da meta, isto é, a inflação perto de 6,5%, o que dá para fazer? Justamente, a gente colocou 6,5% da meta. Para não bater esse 6,5%, ou mesmo assim deve atingir esse ano, o governo está controlando os preços administrados. Gasolina e diesel, a defasagem de preço para gasolina é de 20%, diesel 16%. No caso das tarifas de energia elétrica, o governo deveria ter reajustado as tarifas por conta da utilização das térmicas, não utilizou. Ele está jogando para o ano que vem isso, ele vai ter que repassar esse custo para o consumidor, muito provavelmente no ano que vem, já está contratada a inflação para o ano que vem. Então a gente prefere títulos atrelados à inflação. E aí, nesse caso, a gente gosta dos títulos justamente, uma LFT que está atrelado, uma NTNB que está atrelado ao IPCA, porque esse IPCA provavelmente vai romper esse teto da meta, 6,5%, né? As previsões são de baixo crescimento e aí alta de juros para esse ano e no ano que vem uma inflação já contratada. Então, diante desse malabarismo que você está falando, eu, se sou um observador com um pouquinho de experiência, não vou mexer em empresa que o governo é sócio, porque pelo jeito ele vai manipular até não poder mais. Por exemplo, Petrobras. Com certeza a gente não recomenda, a gente não gosta do ativo de Petrobras devido à interferência governamental muito grande. A empresa se alavancou de tal maneira que está chegando a 4 vezes dívida líquida sobre o resultado operacional, né, sobre o EBITDA. Digamos assim, ela precisa de 4 anos de geração de caixa para pagar esse endividamento. É um absurdo. Na sexta-feira, os conselheiros fiscais da companhia falaram que ela tem que reduzir esse endividamento e ela se endividou e pagou dividendos agora extraordinários. Quer dizer, é impressionante como o governo está utilizando as empresas estatais para controle de preços administrados, seja Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras. Eu não teria mesmo esses tipos de ativos que a gente acha que a interferência governamental faz mal às companhias de capital misto, né? Juliana, vocês vão ajudar a desmembrar todos esses nomes aí, mas tem uma perguntinha, assim, a renda fixa pode ser uma opção a partir de que valor? Renda fixa hoje é uma opção a partir de, acho que, investimento mínimo. Se você considerar a poupança uma renda fixa
de baixo risco, acho que você com R$50 abre uma caderneta de poupança. Agora, no Tesouro Direto, muito provavelmente com R$1.000 você consegue fazer uma aplicação. E eu acredito que os principais bancos de varejo e as grandes corretoras trabalham aí com investimentos mais sofisticados em renda fixa a partir de R$50 mil. Então aí você pode partir para uma debênture de infraestrutura, uma LCI, uma letra de crédito imobiliária, uma LCA, uma letra de crédito do agronegócio, um CDB, um CRI, um CRA, assim, são diversas opções em renda fixa ou renda fixa melhorada, que a gente chama, que podem provocar uma diversificação do teu portfólio nesse ativo específico. Celson, você pode nos explicar o que são letras financeiras do Tesouro e como o investidor pode aplicar? Vocês falaram aí que já pode até direto. Qual a diferença de aplicar direto e aplicar com a XP, por exemplo? O primeiro, a letra financeira do Tesouro é um título, né, do governo atrelado justamente à taxa Selic, né, um título pós-fixado. Então, se a taxa Selic ela sobe, você acaba capturando esses ganhos. Você pode aplicar via a sua corretora ou via, como citou o Juliano, via Tesouro Direto no site do Tesouro. Aplicando via corretora acaba sendo melhor porque você sabe quando você pode sair, você tem mais informações, é mais detalhado em relação a isso. E aí a gente pode te dar um preço não esperando o leilão de quarta-feira, a gente pode dar um preço todo dia, porque a gente possui essas letras em custódia. Então isso é que é interessante. A gente consegue casar um investidor que queira vender a sua letra com um investidor que queira comprar, não esperar o intermédio de um leilão semanal do Tesouro, né, que é quarta-feira. Óbvio que isso aí tem um custo, tem uma taxa de administração, como é que é para eu aplicar pela XP, por nesse caso? Tem que checar caso a caso, né, porque aí justamente depende do montante, né, envolvido, né, quanto maior o montante, óbvio que a taxa acaba sendo sempre menor, mas isso tem que checar caso a caso, até a gente convida aos investidores que visitem o nosso site, tem todas as informações, não é cobrado nenhuma taxa para abrir conta, nada disso, como as pessoas têm sempre o receio, e há também um site educacional, né, que é o xpi.com.br. Bom, vamos brincar de aula aqui, cada um vai me ajudar com um termo aqui. Eu fugi da escola e gostaria de recuperar o tempo perdido, inclusive para ajudar outras pessoas leigas como eu. Vocês podem ajudar a explicar item por item a seguir. Então, Juliano, por exemplo, fundo de ações, o que é isso? Os fundos de ações são fundos específicos determinados a atuar no mercado de ações. Então, acho que antes de falar de fundo de ações ou fundo, qualquer outro seja fundo, acho que a indústria brasileira é bem regulamentada. A indústria brasileira de fundos de investimento ela é bastante regulamentada e todo fundo ele tem que ter um gestor, um administrador, um custodiante e um auditor. Então é muito difícil no Brasil acontecer uma fraude como aconteceu a do Madoff lá fora, nos Estados Unidos, ou a do Long Term Capital, há anos atrás. No Brasil o mercado está bem regulamentado e se um gestor comete alguma barbaridade ou alguma atrocidade ao seu cotista, rapidamente o administrador congela as cotas desse fundo e teu dinheiro está protegido junto ao custodiante. Então, assim, até que valor é esse fundo? Não, o fundo de investimento por si só, ele não tem nenhuma garantia de governo, não tem nenhum fundo garantidor de crédito, mas o fundo de investimento no Brasil ele é bem regulamentado. Tem a Ambima, tem uma CVM, temos diversos órgãos regulatórios que administram e quando a gente ouve algum caso de algum fundo de investimento que falhou, realmente pode ter sido algum tipo de fraude. Na indústria de fundos, são diversas categorias, também definidas pela Ambima. Então, nós temos fundo multimercado, fundo de ação, fundo de renda fixa, fundo long and short, etc. O caso dos fundos de ações que você me perguntou, são fundos focados no mercado de ação. Então, para um fundo ser determinado... Uma cesta, isso? Sim, pode ser. Um fundo, para ele ser um FIA, fundo de investimento em ações, ele tem que ter no mínimo 67% do seu patrimônio comprado em ações. Então, normalmente, o cara que é um gestor do fundo de ações é um cara focado nesse mercado, tem grande entendimento desse mercado e tenta fazer uma seleção dos melhores papéis para um investidor leigo que confia na sua gestão de carteira. Normalmente, um fundo de ações, ele cobra taxa de administração de 2% e performance de 20% sobre o benchmark definido, ou sobre o indexador que ele quer concorrer. Então, por exemplo, eu posso ser um gestor de um fundo de ações que eu quero ganhar do índice Bovespa.
que eu vou fazer? Eu vou selecionar 10, 20, 30 ações dentro do meu entendimento como da minha equipe de análise, que eu acho que vão ser melhores que o Ibovespa durante um determinado período, e vou pagar 2% de taxa de administração para o gestor desse fundo. Se eu bater o Ibovespa nesse período determinado, eu pago uma taxa de performance ao gestor. Que vai acima desse índice. Exatamente. De 20%. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se a bolsa subir 10% esse ano e o meu fundo subir 20%, sobre esses 10% excedentes, 20% dessa taxa eu pago para o gestor como uma remuneração por performance que ele conquistou. É justo. Esse mercado ele é bem justo. O que é preciso se olhar é que realmente você tem que confiar na gestão que você está comprando, você tem que confiar na instituição que você está comprando e você tem que realmente olhar se o preço praticado é justo ou não. A gente já viu no mercado, por exemplo, fundos de renda fixa que cobram 3 a 4% de taxa de administração. Num cenário de juros a 8,75, isso é um absurdo, come 50% do teu rendimento. Agora, num fundo de ações ou num fundo de multimercado, onde os gestores realmente fazem a diferença e podem gerar resultados maiores que a sua expectativa de retorno, esses caras merecem a gente acredita que esses caras merecem ser bem remunerados. Celso, e fundos cambiais? Obviamente mexe com o dinheiro dos outros países. A gente está, principalmente fundos atrelados a dólar, né, que é a principal moeda. Mas aí você compra uma cesta de moedas também, você pode ter o referenciado em dólar ou uma cesta de moedas, né. O dólar foi o ativo que mais subiu, até já falando um pouco sobre isso, mais de 14% no ano passado. A gente acha que o dólar sobe, né, esse ano, né, principalmente com a fuga de capitais aqui do Brasil, mas tem uma discussão de quanto mais alta é a taxa de juros, né, no país, acaba atraindo mais investidores para cá. Mas a gente ainda acha que dólar é em alta para esse ano. Quer dizer, inversamente proporcional. Se entra mais dólar aqui, eu ganho menos se eu aplicar no fundo cambial. Não, entrando mais dólar aqui, provavelmente isso. Entrando mais dólar aqui, você tende a ter uma queda, uma remuneração menor nesse sentido. É que só vale, posso fazer uma observação aqui, claro. O governo brasileiro hoje é o maior vendedor de dólar do mundo, para tentar segurar esse dólar no patamar atual que nós estamos. Então tem uma manipulação aí do governo para manter o dólar nesse patamar aí de 2,30, 2,40. Então, se não tivesse isso, estaria em quanto, mais ou menos? Talvez em 2,60, 2,65. Mas assim, o que acontece é o seguinte, você só compra um fundo cambial ante a sua taxa de juros se você imaginar que o câmbio vai subir mais que 8,75% esse ano. 10,75%, né? 10,75% esse ano, que é a taxa Selic. Então não vale a pena você comprar o dólar se você acha que o câmbio vai subir 5%. Porque o teu custo de oportunidade perante a nossa taxa de juros é muito alta. Então isso é um ciclo. Se o juro sobe no Brasil, possivelmente uma hora o investidor estrangeiro vai falar assim, nossa, vou apostar lá, agora tá bom para mim vir com dinheiro de curto prazo e comprar essa taxa de juros, que é a maior do mundo. Então esse jogo do leve trás é que é um problema. Então o que a gente indica ao investidor com relação ao dólar? Primeiro, precisa ver se o cara realmente é o importador de algum produto e ele quer fazer alguma proteção cambial. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós tivemos uma década maravilhosa pré a crise do mercado americano e europeu em 2008 e 2009, que o brasileiro esqueceu de diversificar o seu portfólio. E o cara hoje, tudo bem, eu diria que assim, o pequeno investidor hoje ele tem que se preocupar mais em como guardar dinheiro e manter seu poder de poupança, investindo aqui no mercado de juros alto, eu acho que é muito bom. Agora, o cara um pouquinho maior, ele já precisa pensar em diversificação. Talvez ter 10, 20% do seu dinheiro atrelado a outras moedas, como por exemplo os Estados Unidos ou o euro, alguma coisa nesse sentido. Então hoje eu aposto em fundo cambial só como uma pura diversificação do teu investimento ou com uma função de proteção cambial sobre alguma atividade econômica sua. Quando você fala em proteção cambial, é muito mais iniciativa privada. Eu faço um empréstimo muito grande, trago máquina, custo em dólar. Pode ser, se você é um importador ou trabalha com uma empresa importadora ou se você tem alguma dívida. Tempos atrás o brasileiro costumava fazer leasing, né? Esse negócio diminuiu muito de tamanho quando a gente teve aquela desvalorização, mas se você tem alguma dívida em dólar, faz sentido você ter algum tipo de proteção. Agora, você investir, pegar teu dinheiro de poupança e botar em dólar não faz sentido por conta da nossa taxa de juros elevada.
Que é uma das 5 maiores do mundo, provavelmente. Custos em dólar, ou que tem alguma coisa atrelada, como citou o Juliano. Se você tem, planejo comprar uma casa fora do país, como é que eu faço para juntar? É melhor juntar em dólar, porque você pode ter apreciação não só da casa, como o dólar também, né? Então, é melhor você atrelar a moeda. Aliás, tem muito brasileiro comprando de novo em Miami e Orlando, né? Com certeza. Fundo de renda fixa, vocês já falaram, e fundo DI. Quais são as diferenças? Não, existem algumas diferenças de categoria, porque assim, o fundo pode ser de renda fixa, porém atrelado à inflação, a papéis do governo em inflação, e realmente teve uma mexida muito grande nesse mercado nesses últimos 6 meses, porque teve um estouro da inflação, um aumento da taxa de juros. Então, era um dinheiro, quando você tem um investimento em títulos de inflação, você acompanha junto esse caminho do mercado de juros em queda e a inflação controlada. A hora que você tem um descontrole, esse negócio pode desandar. Então, um fundo de renda fixa, que teoricamente pode dar negativo, que é o que eu acho que o investidor não desconhece ou não quer ter. E tem o fundo referenciado DI, que você pode comprar, que ele segue algum ativo de renda fixa, como por exemplo a LFT que a gente citou, aí que em vez de você comprar direto um tesouro direto, você pode comprar um gestor que faz essa gestão para você e você paga uma taxa de administração. Neste caso, o importante é você olhar num fundo de renda fixa se ele tem no máximo 0,5% de taxa de administração, porque senão ele come boa parte do seu ganho. E fundo imobiliário? Já esteve na moda, continua? O fundo imobiliário, quer dizer, acabou sofrendo muito, principalmente por conta da alta de juros, né? Quer dizer, você tem o que a gente chama de yield, né? Que nada mais é do pagamento mensal do aluguel, digamos assim, desses imóveis. E aí eles sofreram muito porque muitos vieram ao mercado 8,50%, 8,5%, 9% de yield. E aí, com a alta da Selic, acabou sendo mais vantajoso, né, olhando o risco, o retorno, sem investir na Selic. E aí, o mercado bateu muito nesses papéis, né, mas agora o yield começou a se tornar atrativo de novo. Janeiro, os fundos imobiliários sofreram bem, em fevereiro já voltaram a recuperar. Digamos assim, no ano eles estão zerados olhando as cotas. Mas tem alguns fundos interessantes com yields também, que seria esse retorno, né, pago. Seria o aluguel, né, digamos assim, interessante. Juliano, eu consigo juntar R$500 a R$1.000 por mês. Como é que eu faço essa poupança, hein? Como é que eu começo a construir isso? Acho que nesse tipo de valor, o ideal, na minha cabeça, é você começar por ou via poupança, até juntar um portfólio aí perto de R$20.000 para poder pensar em outros ativos, ou comprar papéis do Tesouro Direto diretamente. Acho que são as duas formas mais simples para um pequeno investidor começar a fazer sua poupança. No caso da XP, vocês têm vários produtos. Começa a ser adequado para um investidor, a partir de que dinheiro buscar um agente, um aconselhamento? A XP Investimentos, ela é uma grande corretora, hoje ela é a maior corretora independente do mercado brasileiro e ela tem como uma das suas missões educar melhor o brasileiro a aplicar. Para isso, a gente criou uma plataforma de acesso hoje que tem quase 1.000 produtos de diversas categorias. Você falou aí de fundo DI, fundo cambial, fundo de ação, bolsa, renda fixa, tesouro direto, fundo imobiliário, tudo isso... Está no site de vocês? Tudo isso, quando você é nosso cliente, você consegue acessar com multimarcas, né? A gente é praticamente um contraponto ao banco que vocês conhecem de varejo, que tem os seus monoprodutos. Então, um investidor na nossa casa com R$10.000, ele já tem acesso a uma diversa gama de produtos. Agora, eu diria o seguinte, hoje o investidor com R$50.000 para aplicação financeira, ele tem muito acesso no mercado financeiro. Ele consegue, por exemplo, comprar um fundo DI do BTG Pactual, do BNP Paribas, ele consegue comprar Previdência da Sul América, da Mafre, ele consegue comprar um seguro de vida da Prudential, ele consegue comprar um fundo DI, seja da XP Gestão, ou seja do Banco Indusval, do Banco Intermédium. Então, assim, eu diria que a XP hoje, quando você tem um dinheiro para investir, é o lugar certo como casa de investimento. A gente não trabalha com crédito, não trabalha com cartão de crédito, talão cheque. A gente trabalha com investimento. E aí, hoje, o mercado ele é muito maior do que grande parte da população conhece do seu banco de varejo.
Então são R$1 milhão, é um bom dinheiro para começar a brincar lá na XP? Né? Pô, é bastante dinheiro. Não diria nem que é pouco, não, é bastante dinheiro. E o que você me aconselharia a diversificar aí? Qual o seu perfil? Eu sou conservador. Aí iria muito mais para uma renda fixa, para títulos do governo, uma NTNB mais longa, né, e está linkada justamente, né, atrelada ao IPCA, como a gente citou, a inflação, LFT, por conta de alta de juros. A gente olharia muito mais, recomendaria renda fixa nesse momento, né, mais turbulento, mais de incertezas. A gente prefere uma recomendação mais atrelada à inflação e a juros também. Juliana, alguns investidores que ganharam muito na Bolsa não fizeram o chamado movimento manada, tampouco se desesperaram quando ações despencaram. Qual o melhor comportamento para quem investe na Bolsa ou em títulos voláteis? Eu acho que investir na Bolsa significa você ter a consciência que uma parte do seu investimento será de longo prazo, né? A Bolsa não sobe sempre nem cai sempre. Ela é feita de janelas de oportunidades. Então, por exemplo, o Brasil entrou na moda de 2002 a 2008, quando as commodities subiram aí fora, a gente caminhou para um momento de estabilidade e a gente foi um grande centro para atrair o capital estrangeiro para a Bolsa, foi maravilhoso. Quando veio a crise de 2008, esse dinheiro foi embora. Porque chegou a 70 e tantos mil pontos. Sim, era um momento muito bom, uma janela muito boa de Bolsa, mas o que a Bolsa de Valores significa para um país é a evolução do seu mercado de capitais e a evolução das suas empresas e instituições. Então, o que você como investidor tem que fazer é o seguinte, você tem que definir, se eu sou conservador, talvez eu não tenha que ter nada de dinheiro em Bolsa. Ou 1%, 2% do seu portfólio, da sua liquidez deve estar em Bolsa. Agora, quando você define na sua alocação que você vai ter ao longo da tua vida, seja 10% em Bolsa, 20% em Bolsa, se a tua posição vai de 20 para 25 no mercado de alta, você tem que reduzi-la no teu mercado de alta para 20. E se de 20 ela veio para 10 no mercado de baixa, na queda você tem que aproveitar a oportunidade para subir a 20 o teu portfólio. Então, sempre, nunca correr risco a mais do que você deve, você tem que correr. Você sempre tem que pensar em quanto da tua liquidez ou do teu patrimônio você está investido em Bolsa. E aí a gente faz uma análise detalhada do perfil do cliente para tentar achar esse diagnóstico, né? Então, por exemplo, no mercado brasileiro, um cara conservador ele não pode ter dinheiro em Bolsa. Um cara moderado ele pode ter de 10 a 20% em Bolsa. Um cara agressivo ele tem que ter 40%, 50% em Bolsa no máximo, porque a gente ainda é o país dos juros altos. Então a gente não pode dispensar esse componente da nossa... E esse perfil também não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você vai botar ou absolutamente não? Não tem a ver com a quantidade de dinheiro. Eu acho que você tem que ver o tamanho do teu portfólio, do teu dinheiro, da tua liquidez, e você definir uma porcentagem desse portfólio quando você vai colocar em bolsa. Se você tiver 100 milhões e tiver que colocar 5% em bolsa, você vai botar 5 milhões. Não é pelo valor, é muito mais o exercício da alocação. Sansão, é possível investir em empresas no exterior e como fazer? Quais as vantagens? Sim, nós temos até pela XP a gente já pode operar, comprar Facebook, comprar Apple, comprar empresas lá fora. É só assim, a vantagem é você não estar atrelado às companhias brasileiras. Você às vezes pegar um cenário melhor, né? As projeções para crescimento de PIB, tanto esse ano para o ano que vem nos Estados Unidos, são maiores do que a do Brasil. A bolsa de lá caminhou, andou pra caramba também. Mas essa é a vantagem de você não estar só atrelado a ativos ou incertezas de um país, e sim a ativos de outro país que pode apresentar um crescimento muito maior do que o nosso. É o caso dos Estados Unidos, né? E com quanto dá para começar a brincar lá fora? A gente, assim, não tem assim um valor ainda, pelo menos lá na XP, a gente tem que checar, tem que ser um investidor qualificado hoje em dia, e aí o investimento mínimo, né, ele tem que ser, o governo, né, o Banco Central, o CVM, determina 300 mil reais. Não é que ele tem que comprar 300 mil reais em ações lá fora, mas ele precisa ter liquidez de 300 mil reais hoje em dia. Por quê?
É uma determinação de... Porque aí, o nosso mercado ainda está muito distante do mercado americano, a gente precisa ter até a XP tem essa veia da XP Educação, que é educar o nosso investidor brasileiro, a bolsa. Sempre vivemos, eu pelo menos sempre nasci num momento de juros elevados, há pouco tempo só que estava na casa de 7%, sempre vi os juros nas alturas, então não é cultura do brasileiro investir em bolsa. E aí o próprio governo determina algumas limitações e ele coloca investidores qualificados, super qualificados até às vezes, que é a partir de R$1 milhão, para o governo que acredita, né, os órgãos reguladores, eles acreditam que esse investidor pode ter um pouco mais de conhecimento. Não é necessariamente verdade, mas isso é legislação nossa. Juliana, acabou aquele período de abrir capital em bolsa, de IPO, a farra, como é que é o mercado? Não, assim, eu acho que assim, a janela para IPO, para abertura de capital na Bolsa Brasileira, ela se fechou. A gente teve um período de grande expansão de 2003 a 2009. De 2009 para cá a gente diminuiu bastante esse ritmo e agora está muito difícil. Agora a janela está fechada. Assim, é muito difícil de a gente atrair capital externo, que são normalmente os grandes patrocinadores dessas aberturas de capitais. Um cenário de macroeconômico como esse que a gente está enfrentando agora, de instabilidade, de ano eleitoral, normalmente a economia ela está em baixa, né? A gente está com risco de racionamento de energia. Nesses períodos, normalmente não tem abertura de capitais em bolsa, mas tem uma atividade muito grande de fusões e aquisições em empresas menores, empresas que precisam de capital de investimento. Então, a gente vê seria assim, uma movimentação nos bastidores, para numa hora que o mercado esteja numa pujança, num ambiente mais que favoreça as empresas serem vendidas em bolsa, e assim a gente volta para um ciclo de abertura de capital. Mas só para voltar na pergunta anterior que você fez para o Celso em relação às empresas lá fora, como o governo ele regulamenta o mercado aqui da seguinte forma: ele não quer que o investidor de poupança, que tem R$20 mil no banco, vá comprar uma ação do Facebook lá fora. Mas todas as assets e bancos brasileiros, né, as empresas de investimento, estão realmente tentando achar uma forma de dar acesso ao investidor de varejo lá fora. Você perguntou para o Celso em relação a se eu consigo comprar Facebook ou Bank of America. Nós lá na XP, nós montamos um fundo que compra ações lá fora com o seu dinheiro investido aqui em reais. E aí a gente conseguiu fazer para o investidor, ele não precisa ser um investidor qualificado nem super qualificado, você consegue com 5, 10 mil reais entrar nesse fundo, e esse fundo compra uma cesta de papéis americanas que são operados na Bolsa Brasileira. Então chama XP BDR-FIA, são Brazilian Depositary Receipts. Então você hoje consegue comprar a Apple na Bolsa Brasileira. Tem a diferença do câmbio, que você consegue transformar, mas você consegue ser detentor disso aqui dentro do Ibovespa. Então, hoje é um negócio acessível. E é um bom negócio? Tem sido Depende, a Bolsa Americana, isso é novo, né? a cesta da Bolsa Americana, se pegar os últimos 12 meses, o S&P, deve ter subido cerca de 20%, contra uma Bolsa Brasileira caindo 15% a 20%. Então, são movimentos estruturais realmente, à medida que o mercado americano começou a se recuperar economicamente, o dinheiro tem essa fuga para lá e sai do mais fraco, vamos dizer assim. O dinheiro que vem para o Brasil, ele teve uma onda muito boa de entrada em bolsa, de empresas, de negociações, de fusões e aquisições, etc. Gerou muita riqueza. Essa riqueza ela se retrofita, né? Ela entra para o sistema, mas agora é um momento que tem uma série de países emergentes que estão em recuperação que fazem mais sentido para o grande capital externo migrar. E aí o Brasil acaba sofrendo muito. Eu acredito que aí o governo contribui negativamente com essa intervenção na Petrobras, nas elétricas. Tentou mexer nos bancos no ano passado, tentou mexer na Vale há 2 anos atrás, e isso aí tudo vai desanimando. Isso aí tudo vai desanimando o investidor estrangeiro. Celso, e essa questão de imposto de renda sobre aplicações, como incide, não incide, tem que ser levado em conta também, né, na hora do sujeito escolher o que ele vai fazer? Sim, né, você tem alguns ativos, né, LCI, LCA, até fundos imobiliários para pessoa física que são isentos de imposto de renda. A gente sempre tem que ver qual é a taxa, né? Quer dizer, quanto é que vai remunerar e se está incluso o imposto ou não. Então, às vezes você tem um título de um banco com CDB, eu vou te remunerar 98%
da Selic. Só que você tem que tirar o imposto de renda. Então, e um fundo imobiliário, tendo um yield de 10%, acaba sendo mais rentável do que o CDB, que vai te dar ao ano, né? Que vai te dar um retorno de menos de 10,75, 10,60, fora o imposto de renda. E aí a taxa cai para 8 e pouco, né? Quase 9%. Ô, Juliano, qual foi a melhor aplicação no ano de 2013? O dólar? Em 2013 o câmbio, se eu não me engano, subiu 13 ou 14%. 14,48. Acho que foi assim... A bolsa caiu quanto? A bolsa caiu 15,5. 15. Então, e os juros ainda estavam na escalada de alta, então não tinha chegado nesse nível que está agora. Então, acho que o ano passado, como ativo individualmente, o dólar foi a maior alta. Esse ano, o dólar está no 0 a 0. Né, todo mundo está esperando ele explodir e o governo está vendendo o dólar, então isso é um custo de oportunidade muito forte, porque o CDI a 1% ao mês, aí é para se pensar, né, o que é o melhor fazer. Mas eu não compraria dólar especulativamente. Eu preferia a taxa de juros, que a gente está realmente com um nível muito alto. Considerando que o governo está represando um monte de custos, e seja qual for o presidente, isso vai explodir o ano que vem, dá para proteger como? Aplicar em título do Tesouro, apostar na inflação? NTNB e LFT. Eu acho que são os dois. Essa é a grande aposta. Essa é a grande aposta, continua, quer dizer, porque vai estourar, né? Só de preços administrados está contratado para o ano que vem 5,35% de reajuste. Fora os não administrados, o governo só segurou essa inflação via preços administrados, ou seja, energia elétrica, gasolina e diesel, que impacta direto, principalmente gasolina no bolso do consumidor. Então ele segurou com as tarifas das empresas de ônibus. Ele vai ter que, em algum momento, não dá para represar isso, porque falta investimento, não atrai o investidor, só afasta o investidor estrangeiro e o local deixa de investir. Imagina ele pensar, poxa, vou aumentar a produtividade da minha fábrica, vou aumentar o número de plantas, pessoal, não posso aumentar porque tem um racionamento de energia, tem um apagão vindo, eu tenho que reduzir minha produção. Então, quer dizer, continua, ou títulos atrelados à inflação, que continua em alta, ou atrelados à Selic, que também para agora, aumenta 0,25, que a gente acredita na próxima, depois para até as eleições, depois volta a aumentar juros novamente. Juliano, o que são fundos de infraestrutura? Na verdade, hoje o governo lançou um incentivo para grandes emissores fazerem debêntures de infraestrutura. Então, por exemplo, a rodovia dos Bandeirantes, que hoje sai daqui de São Paulo e vai para o interior, ela é uma grande obra de infraestrutura de mobilidade para o cidadão brasileiro. Então, o que essa empresa está fazendo, a Autoban? Ela lança um papel, um título, que é uma debênture, ao mercado, vai captar 500 milhões, 600 milhões, para utilizar na expansão da quarta, quinta pista, durante um determinado período. E à medida que esse investimento for sendo feito e for sendo gerada receita para a empresa pelo pedágio, ela vai devolver esse dinheiro como uma aplicação financeira para o seu investidor. Na debênture de infraestrutura, o governo hoje está isentando sobre o ganho de capital no papel e sobre o yield ou o dividendo que o papel paga para o investidor. Então, como alternativa de renda fixa, é um ativo bastante interessante. A gente viu aí nesses últimos tempos que a CCR entrou com uma oferta dessa. A CCR é a detentora da Autoban. A Ecovias fez uma segunda. E a gente está vendo a Vale também apareceu com a Vale do Rio Doce. E agora está aparecendo uma empresa do setor de petrolífero com uma oferta nova. Então, na verdade, são fontes de captação para as empresas para investir em infraestrutura que interessa ao governo e que tendem a remunerar o seu investidor /cotista com alguma vantagem fiscal perante uma aplicação normal de renda fixa. E é de longo prazo? Então, normalmente são de longo prazo e o mercado brasileiro, o mercado secundário, está em desenvolvimento para se ter uma liquidez. Por exemplo, às vezes você entra num papel que tem vencimento de 20 anos e não necessariamente você quer carregá-lo por 20 anos. Então, o Brasil não tem um mercado secundário de renda fixa adequado. A XP é um dos grandes veículos que está tentando melhorar esse mercado, mas ainda hoje é um mercado que funciona muito mais para o investidor institucional, aquele cara de fundo de pensão, aquele cara de empresa ou os grandes gestores de recursos.
Para a pessoa física, vale a pena sempre pensar nisso aí como uma diversificação da renda fixa óbvia e básica, como uma poupança ou um título de tesouro direto. Só para encerrar a grande aula de vocês, chamadas small caps, são ações de pequenas empresas. Vale arriscar? Como é que funciona? O que é isso, afinal? São empresas com valor de mercado relativamente baixo. Então, algumas empresas que nem eram chamadas small caps, né, pelo nome de pequenas empresas, hoje se tornaram. A Brookfield, que é BISA 3, por exemplo, se tornou, principalmente no setor de real estate. Né, Rossi, por exemplo, valendo 500 milhões. A gente gosta de duas empresas do cenário de small caps. A gente gosta de Valid, que é uma companhia que fornece o cartão de crédito, quase todo mundo atrás é escrito Abenote, né? Cartão de crédito, cartão de débito, ela que envia correspondência para as residências, ela que cobra isso, ela também faz o chip, né? E por que a gente aposta nela esse ano? Por conta justamente de Copa do Mundo, você tem um aumento no número de transações, cartões, venda de chips, de telefones celulares, né? Para não me alongar muito, a gente também gosta de Saraiva, que é uma livraria e também uma empresa, né, que tem a parte de varejo de livros didáticos também, que se beneficia num ano e está muito descontado, é muito barato. Só que tem um porém. O mercado, ele antecipa movimentos. Ele fica, às vezes, muito otimista e muito pessimista. Ele sempre antecipa movimentos da economia, movimentos macro. Hoje, atualmente, quando voltar o fluxo de investidor estrangeiro para o Brasil, ele não vai voltar em small cap, ele vai voltar justamente nas chamadas blue chips, em companhias com valor de mercado elevado e com liquidez, ou seja, que negociam um volume, né, por dia elevado. Então não faz sentido o investidor hoje comprar uma small cap. Por quê? Porque se você tiver um saque do investidor grande, né, num fundo, ele vai vender sem olhar muito se o ativo tem valor ou não. Vem uma decisão lá de fora, um fundo estrangeiro, venda, reduz a exposição ao Brasil, ele vai vender sem olhar muito preço. Às vezes não tem como ele sair, ele acaba batendo muito nesse papel. Então, voltando o investidor estrangeiro ao Brasil, o Brasil se tornando atrativo novamente, o investidor não vai comprar ativos de menor liquidez, e sim de maior liquidez. Então, por isso que no cenário atual, eu não acho tão interessante o investimento em small cap. Tem valor em ativos chamados blue chips, né, ativos com maior liquidez. Juliano, quem quiser fazer curso da XP ou quiser saber mais sobre esse mercado, o que você recomenda? Não, a gente tem um braço de educação, né? A XP Educação foi de onde a gente surgiu há 10 anos atrás, sempre tentando educar o brasileiro a olhar seus investimentos de uma forma mais ampla. E hoje o nosso site é o www.xpi.com.br. Dentro desse site a gente pode tanto jogar você para uma base de educação quanto para ser nosso cliente, e aí você acessa toda essa gama de produtos e serviços que a nossa corretora oferece para o mercado de pessoas físicas no Brasil. E é possível administrar esse dinheiro com vocês, tudo via internet, tudo online? Sim, essa é a empresa, hoje é uma empresa com uma tecnologia muito forte, nós temos hoje 80 mil clientes ativos. E hoje você, desde o investidor de varejo puro, aquele cara que tem 5, 10 mil reais, até o cara que tem alto poder aquisitivo e coisa de 20, 30 milhões de reais, ele consegue ser cliente da XP e acessar os produtos direcionados ao seu perfil de conservadorismo, de moderação ou de agressividade. A gente tem produto para todos os perfis e segmentos para todos os perfis. Então nós temos área de varejo, temos área de alta renda, temos área de private, temos área só de educação e temos os serviços que conseguem contemplar essa plataforma gigantesca que é o nosso negócio. Você falou que vocês surgiram como plataforma de educação nessa área. Uhum. Quanto tempo e como é que foi isso? A XP surgiu em 2001 em Porto Alegre como quase que uma garagem. Eram dois jovens visionários e sonhadores com seus 23, 24 anos que adoravam falar de bolsa de valores. Só que não trabalhavam nem em São Paulo, nem no centro comercial, nem em Nova York, nem no Rio de Janeiro. Então, de Porto Alegre, eles falaram, como é que a gente entra no mercado de ações? Naquela época, o mercado estava se abrindo. Eles começaram a educar seus familiares e amigos em pequenas salas e se tornaram agentes independentes de investimento. Esse curso de como aprender a operar em bolsa evoluiu para como cuidar da sua aplicação financeira, como acessar os diferentes mercados, e foi um dos braços que trouxe a XP até aqui, aos seus 80 mil clientes hoje, e maior corretora independente do país,
cuidando aí de aproximadamente 12 bilhões de reais dos seus clientes. Muito bom, eu queria agradecer a presença de ambos e a semana que vem nós vamos falar de marketing cultural. Como é que a sua empresa pode associar o seu nome a um grande evento e não investir tanto. Um abraço e uma boa semana.